Oi, Laisa, hoje a Procarol está aqui para gravar a nossa 10ª videoaula de português. Na nossa videoaula passada, nós encerramos o módulo 20, né? E ficou aí uma produção de texto para você fazer sobre os animais que você vai estar mandando para corrigir o seu desenho também. Então, nós não temos atividade para corrigir nesse vídeo. Nós vamos iniciar já na página 42, módulo 21. Então, olha só essa imagem de abertura. Vamos ver qual é o título? O título fala assim: Poesia em Cordel, a arte nordestina. Eu quero perguntar para você, lembrando de tudo que a gente viu no módulo anterior, né? O que é uma poesia de cordel? Então, nós vimos na videoaula passada e no módulo passado que a poesia de cordel é um texto literário típico do Nordeste, onde se escrevem poemas, né? E eles são colocados nesses livretos e pendurados para serem vendidos, né? Muito bem. Observando essas imagens de abertura aqui. Na primeira imagem, nós vemos cordéis à venda no centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestina, no bairro São Cristóvão do Rio de Janeiro, em 2014. Então, lá estão sendo vendidos esses cordéis. E na segunda imagem, nós temos um escritor e folheteiro de literatura de cordel posando com folhetos no município de Feira de Santana, Bahia, de 2019, né? Vamos ver algumas perguntinhas aqui? Olha só, nas imagens há vários folhetos pendurados. Você sabe o que é um folheto? Se sim, diga para a turma. Então, folheto é um conjunto de folhas impressas, né? Que está em papel e tem ali algo registrado. Pergunta 2. Onde os folhetos de cordel nessa imagem estão pendurados? Eles estão pendurados por prendedores de roupa em uma corda. Por que esses folhetos são chamados de cordel? Eles são chamados de cordel justamente por serem vendidos e expostos pendurados em cordinhas, daí que vem o nome. Você já viu esses folhetos de cordel em algum lugar? Onde? Conte para os colegas. Então, no seu kit de material, você recebeu uma foto, né, igual a essa, onde tinha ali alguns cordéis pendurados também. E pode ser que você tenha visto em outro lugar também. Agora, a gente vai conhecer aqui um texto. Olha só, o texto ele é um informativo, né? E nós vamos fornecer através dele características básicas do poema de cordel e preparar então você para as atividades. Vamos lá? Texto 1. Escute atentamente a leitura do texto a seguir pelo professor para saber mais sobre a literatura de cordel. Então aqui não é uma poesia de cordel, é um texto informativo que vai nos ensinar mais sobre a poesia de cordel. Vou iniciar a leitura então. O título é A Literatura de Cordel. Os livrinhos que aparecem na imagem da abertura deste módulo contêm poemas e recebem o nome de cordel, porque desde antigamente são expostos ao público pendurados em cordéis, cordas, barbantes, em uma espécie de varal. Eles podem estar impressos em forma de folhas ou de livros e são recitados de maneira cadenciada e melodiosa por seus autores, os cordelistas. Durante sua apresentação, os cordelistas, para melhor vender seus livros, podem usar instrumentos musicais como viola, o que anima bastante o público que o escuta quando eles declamam seus poemas. Os assuntos do cordéis são bastante variados. Podem ser, por exemplo, fatos do dia a dia, acontecimentos, personagens históricos, religiosos, a contagem de lendas e de contos. Os cordéis visam noticiar, divertir, ensinar as pessoas e ao mesmo tempo fazer comentários e críticas a indivíduos e fatos ocorridos. As capas dos livros de cordel são xilogravuras, ou seja, elas resultam de processo parecido com o de um carimbo. O artista escava na madeira a figura que deseja imprimir, isto é, faz uma matriz.
usando um rolo ou algo parecido, e ele passa tinta nas partes salientes do entalhe. Daí ele imprime a imagem em papel. Veja as imagens desse processo na página seguinte. Então vamos lá. Aqui na página seguinte está mostrando como é. Olha só, primeira imagem. Ele, pega a madeira e esculpe nela o desenho. Segunda imagem, ele passa bastante tinta, E terceira imagem, ele coloca no papel e aí fica impresso. Hoje em dia, os cordéis podem estar nas livrarias, nas bibliotecas, na internet. Os livrinhos circulam principalmente nas feiras livres do Nordeste do Brasil e em festivais que são destaques no estado de Pernambuco, ok? Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele foi escrito por Leila Renzi e ele está nos contando um pouquinho sobre o cordel. Agora, algumas atividades. Responda oralmente o que se pede. Não requer registro, Só vamos responder oralmente. Onde os folhetos de cordéis podem ser encontrados? Então, como a gente já viu, os folhetos de cordéis podem ser encontrados nas feiras livres e em festivais do Nordeste, do Brasil, além de livrarias, bibliotecas e internet. Por que os cordelistas usam instrumentos musicais em sua apresentação? Eles usam para vender mais seus livros e animar o público, nesse momento de declaração de poema. E último, conte como é feita uma xilogravura. Então, o artista, ele escava a madeira, vai pôr lá a figura que ele quer imprimir, com um rolo ele passa tinta nas partes salientes do entalhe e depois ele imprime a imagem no papel, ok? Agora, olha só, na página 45 nós temos a seção Observar imagem. Observe a imagem reproduzida a seguir. Ela é capa de um livro de cordel com uma xilogravura. Então, essa imagem aqui da página 45 foi feita exatamente como a Pro falou, Foi entalhada a madeira, passado tinta nas partes salientes e impresso no papel. O título aqui é João e Maria em cordel. E aí tem quem colaborou e escreveu ali. Então vamos lá. Olha só, aqui eu gostaria de trazer uma história para você. Por mais que essa história ela não vá aparecer aqui na nossa apostila, mas eu acho que é interessante contar para você. Então a Pro vai te contar essa história, do João e Maria, para ficar mais fácil aqui da gente compreender. Então, olha só, o poema desse cordel é baseado no conto de fadas dos irmãos Grimm, que são muito famosos por terem escrito os mais famosos contos da literatura infantil. Então, eu vou contar a história do João e Maria para você. Ela é um pouquinho longa, mas é importante a gente ouvir. Então, vamos lá. Diante de uma grande floresta vivia um lenhador que não tinha nada para mastigar, nem para lascar, e mal conseguia o pão diário para alimentar a esposa e os 2 filhos, João e Maria. Certo dia ele não conseguiu arranjar nem isso e não sabia o que fazer para sair daquele apuro. À noite, ao se revirar preocupado de um lado a outro da cama, a mulher disse: "Ouça, marido, amanhã bem cedinho, dê um pão às 2 crianças e leve-as para o meio da floresta, onde a mata for mais espessa. Faça uma fogueira e vá embora, deixando-as ali, porque não podemos alimentá-la." "Não, mulher," disse ele, "não posso entregar meus próprios filhos queridos para serem devorados pelos animais selvagens na floresta." "Se você não o fizer, morreremos todos de fome," disse a mulher, e não deixou em paz até que ele acabou dizendo sim. Por sentirem fome, as 2 crianças também estavam acordadas e ouviram tudo que a mãe disse ao pai. Maria logo começou a chorar, pensando que iria acontecer com ela, mas João disse: "Calma, fique quieta, que eu vou dar um jeito." Então, ele levantou-se da cama, vestiu o casaco, abriu a porta e saiu de mansinho. A lua brilhava, clara, e as pedras brancas no chão luziam como lamparinas. João encheu o casaco de tantas pedras quanto
couberam em seus bolsos e voltou para dentro da casa. Acalme-se, Maria, durma sossegada, disse a irmã. Voltou a deitar na cama e adormeceu. De manhã cedo, antes de o sol nascer, a mãe acordou os dois. Acordem, crianças, nós vamos à floresta. Tomem aqui um pedaço de pão, mas aconselho a guardá-los até a hora do almoço. Maria colocou o pão no avental, porque o casaco de João estava muito cheio de pedras e os dois se puseram a caminho da floresta. Depois de terem caminhado um pouco, João parou e olhou para trás, em direção à sua casa. E pouco adiante fez novamente. O pai perguntou: João, por que você está olhando para trás e parando? Preste atenção, nos acompanhe. Ah, pai, estou olhando para o meu gatinho branco, que está sentado no telhado e quer se despedir de mim. Que tolo você é! Não é o seu gatinho, é o sol da manhã que está batendo na chaminé, retrucou a mãe. Mas João não estava parando para olhar nenhum gatinho, e sim para jogar uma das pedras que levava no seu bolso no caminho atrás de si. Ao chegarem ao meio da floresta, o pai disse: Crianças, agora juntem madeira, porque eu vou acender uma fogueira para espantar o frio. João e Maria recolheram gravetos até formarem um pequeno monte. Então, atearam o fogo e assim que a chama levantou, a mãe disse: Agora deitem perto do fogo e durmam enquanto nós vamos cortar lenha na floresta. Esperem até voltarmos para buscá-los. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo até a hora do almoço, quando então comeram seu pedacinho de pão. Depois esperaram até anoitecer, mas ninguém apareceu para buscá-lo. Quando a noite caiu, Maria começou a chorar, mas João disse: Espere mais um pouco até a lua aparecer. E quando a lua surgir no céu, João pegou Maria pela mão e juntos seguiram o rastro luminoso das pedras, que pareciam moedas recém-forjadas, indicando o caminho. Andaram a noite inteira e, quando amanheceu, chegaram à casa paterna. O pai ficou muito contente ao rever os filhos, porque ele não tinha gostado nem um pouco de abandoná-los sozinhos. A mãe fingiu alegria, mas no fundo estava brava. Não passou muito tempo para que voltasse a faltar pão na casa, e uma noite João e Maria ouviram a mãe dizer ao pai: As crianças conseguiram encontrar o caminho de volta uma vez, e eu aceitei, mas agora não temos nada para comer, além da metade de um pãozinho. Amanhã você deve levá-las mais fundo na floresta para não encontrarem o caminho de volta, senão não poderemos nos salvar. O marido sentiu o coração apertado e pensou que seria melhor dividir o último bocado com os filhos, mas, como da primeira vez, acabou cedendo. João e Maria ouviram a conversa dos pais. João levantou da cama, pensando em recolher as pedrinhas, mas ao chegar à porta, viu que a mãe havia trancado. Mesmo assim, ele consolou Maria, dizendo: Durma bem, Maria, o bom Deus vai nos ajudar. De manhãzinha, eles receberam um pedaço de pão, menor do que antes. No caminho, João tratou de despedaçar o pão do bolso do casaco enquanto parava para jogar uma migalha no chão. Mas, João, por que você sempre para e fica olhando para trás? Ande logo. Ah, eu estava olhando a minha pombinha sentada no telhado, querendo se despedir. Mas que tolo, não é sua pombinha, é o sol da manhã batendo na chaminé, retrucou a mãe. E João despedaçou seu pão e saiu jogando migalhas no caminho. A mãe levou-os ainda bem mais fundo na floresta, num lugar em que jamais tinham estado antes em suas vidas. Ali novamente deveriam dormir junto ao fogo e os pais iriam buscá-los ao anoitecer. Ao meio-dia, Maria dividiu seu pão com João, porque eles jogaram dele pelo caminho. Passou o meio-dia, passou a tarde, ninguém apareceu para buscar. João consolou Maria dizendo: Espere a lua aparecer no céu, eu vou conseguir ver as migalhas que espalhei pelo chão, que vão apontar o caminho de volta para casa. A lua surgiu, mas quando eles procuraram pelas migalhas, elas tinham desaparecido, porque tinham sido comidas pelos milhares de pássaros que habitavam a floresta. João pensou que conseguiria encontrar o caminho para casa e saiu levando Maria pela mão, mas eles logo se perderam, mais ainda na selva, e depois de terem andado a noite inteira e um dia inteiro, acabaram adormecendo. Exaustos, andaram ainda mais um dia,
mas não conseguiram sair da floresta, estavam muito famintos por não terem nada para comer, além de umas poucas amoras silvestres que estavam pelo chão. No terceiro dia, eles andavam até o meio-dia e ali chegaram a uma casinha toda feita de pão, coberta com um bolo e cujas janelas eram açúcar em branco. Vamos parar aqui e comer. Bem, disse João, eu vou comer do telhado. Come você das janelas, Maria, são bem docinhas, você vai gostar. João já tinha se servido de um bom pedaço do telhado. E Maria, depois de ter comido algumas vidraças redondas, estava justamente quebrando mais um pedaço quando ouviram uma voz fina dizendo: "Crec, crec, isca, isca. Quem minha casinha petisca?" João e Maria levaram tamanho susto que deixaram cair o que tinham nas mãos. E logo em seguida viram uma velhinha bem franzinha saindo da porta. Ela balançou a cabeça e disse: "Oi, crianças, como vieram parar aqui? Entrem comigo, que irão passar bem." Ela passou, pegou os dois pelas mãos, levou-os para dentro da casa. Lá serviu-lhes boa comida, leite, panqueca, doce, maçãs, nozes e depois preparou 2 belas caminhas em que João e Maria se deitaram pensando estarem no céu. Mas a velha era uma bruxa má, que armava emboscadas para crianças e havia construído aquela casinha de pão apenas para atraí-las. Quando capturava uma, matava, cozinhava e a comia, como em dia de festa. Ela ficou muito feliz quando João e Maria apareceram. De manhã bem cedo, levantou, foi até a caminha deles e, ao ver os dois dormindo um sono tranquilo, ficou feliz e pensou que seria um belo banquete. Então prendeu João num pequeno engradado. E quando ele acordou e viu cercado por uma grade, como se fosse um frango, e só podia dar alguns passos. Depois, a bruxa sacudiu Maria dizendo: "Levante, preguiçosa! Vá apanhar água e cozinhar alguma coisa boa para seu irmão, que ele está preso no galinheiro, porque quero engordá-lo. Quando estiverem bem gordo, vou devorá-lo. Até lá, você deve alimentá-lo." Assustada, Maria chorou, mas teve de fazer o que a bruxa estava mandando. Todos os dias, a melhor comida era preparada para João, que se ele engordasse e Maria não recebia nada além de cascas. Todos os dias, a velha vinha e dizia: "João, espiche o dedo para que eu possa sentir se você está engordando bem." Mas João estendia um ossinho e ela ficava admirada de que ele não engordava. Passado 4 semanas, ela disse: "Certa noite, corra e traga água, porque amanhã vou matar e cozinhar seu irmão, esteja ele gordo ou não. Nesse meio tempo, vou fazer a massa e depois também podemos colocá-la para assar." Com o coração apertado, Maria trouxe a água em que João deveria ser cozido. De manhã cedinho, ela teve de levantar, acender o fogo e pendurar o caldeirão na água. Preste atenção para ver quando a água ferver. Enquanto isso, vou acender o forno e colocar o pão para assar. Parada no meio-dia, Maria chorava lágrimas sangrentas e pensava que teria sido melhor que eles tivessem sido devorados pelos animais na floresta. Ao menos teriam morrido juntos e não teriam sofrido tanto. E eu não precisaria ferver a água para cozinhar meu querido irmão. Meu bom Deus, salvai-nos, a nós pobres crianças. Então a velha chamou Maria. Maria, venha cá, junto ao forno. Quando Maria se aproximou, ela disse: Olha lá dentro e veja se o pão já está moreninho e assado. Meus olhos são fracos, não consigo enxergar tão longe. E se você não conseguir, sente-se na tábua que eu empurro para você ver lá de dentro. Mas na verdade, enquanto Maria estivesse dentro do forno, a bruxa queria fechar a porta para assá-la e comê-la também. Era essa sua verdadeira intenção, e foi para isso que chamou Maria. Mas Deus inspirou Maria e disse: Eu não sei bem como fazer, me mostre primeiro, sente-se na tábua que eu a empurro. E a velha sentou-se na tábua. Por ser bem levinha, Maria a empurrou o mais longe que podia, e em seguida fechou a porta rapidamente. Colocou a trava de ferro. A velhinha começou a gritar e se lamentar dentro do forno quente. Mas Maria fugiu correndo dali e a bruxa acabou morrendo queimada. Maria correu até onde João estava, abriu a porta.
Ele saltou para fora e eles se beijaram e pularam de alegria. A casa estava repleta de pedras preciosas e de pérolas, e as crianças encheram os bolsos e encontraram o caminho de volta para casa. O pai ficou muito feliz ao revê-las. Não tinha tido nenhum dia de alegria desde que as crianças partiram, e agora era um homem rico. A mãe, porém, havia morrido. Então essa daqui é a história dos irmãos Grimm que inspiraram esse poema de cordel. Observada a imagem da página 45, nós vamos responder algumas perguntinhas da página 46. Vamos lá. Leia o título da capa do livro de cordel, e depois, com os colegas, responda oralmente as perguntas. Primeira pergunta. Quais figuras estão desenhadas na capa do livro e quais são suas cores? Então, nós vemos lá desenhada na capa do livro 2 crianças, árvores, um caminho, uma casinha. E quais são as cores? Branco e preto. Qual é o nome das crianças que aparecem na capa do livro? Como você sabe? O nome é João e Maria, pois são os nomes que estão escritos lá na capa. 3. Para onde as crianças estão se dirigindo? Como você sabe? Elas se dirigem para a casinha, pois estão de costas para o leitor, quase entrando no caminho que leva para casa. 4. Os cordelistas podem fazer recontagem de histórias conhecidas. Qual é a história recontada nesse livro de cordel? A história é João e Maria, como nos informa o título. De quem é a casinha? Então, olha só, a casinha a gente já sabe, através da história que a gente leu, que é a casinha da bruxa, né? O que indicam as árvores representadas nas imagens? Como a gente viu na floresta, como a gente viu na história, indicam a floresta. E 5. Para qual leitor esse livro de cordel se destina? Como você sabe? Esse livro se destina às crianças, pois João e Maria é um conto de fadas e também tem ali ilustração para crianças. Agora, página 56, a tarefinha de hoje. Tarefinha 1. Releia o cordel A Bagunça dos Brinquedos, literatura de cordel para as crianças, e responda: por que Mané Gostoso se acha muito bom? E o peão, por que ele se acha melhor? Esse texto aqui, A Bagunça dos Brinquedos, ele está na página 47, 48 e 49. Então você vai ler o texto lá e registrar as perguntinhas aqui, ok? Um beijão, até mais!